fala de autoconhecimento como se autoconhecimento fosse uma coisa bonitinha, uma coisa leve. Mas o que ninguém entende é que o autoconhecimento ele acaba sendo brutal, porque é um confronto que você tem consigo mesmo, com uma ideia de que você faz na sua cabeça de você, ou que você mostra para as outras pessoas e que na realidade não condiz com quem você é realmente. Ele mostra que você se escondeu de si mesmo para continuar sendo aceito pela sociedade, pelas pessoas que estão à sua volta, pelos seus amigos, no seu trabalho, todos os ambientes que você passa. Porque você tem medo de mostrar quem realmente você é, ou você tem medo de saber quais são as suas sombras. Isso é muito difícil, a gente encarar o nosso eu verdadeiro. A maioria das pessoas quer se confirmar, não se conhecer. Só que enquanto você não se conhece, não é você que toma as decisões da sua vida. São seus medos, suas dores, sua raiva, seus momentos de ciúmes. Tudo que você passou que vai ditar a sua vida, que vai ditar as suas ações. E aí você entra na questão da síndrome do impostor. Eu não vou ser aceita, não sou eu, isso não condiz comigo, eu não tenho essa capacidade. O que as pessoas vão pensar de mim? Ou no desamparo aprendido. Eu não consegui fazer lá no passado, eu não vou conseguir fazer agora. Porque na realidade são seus traumas que estão ditando a sua vida. E eu gosto muito da frase do Jung que diz: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é sobre essa escuridão que nós vamos falar nesse vídeo. E nós temos uma questão muito importante para se pensar nisso, sobre o problema invisível, a ilusão do eu que você vende para si mesmo. O maior problema do autoconhecimento hoje é que ele virou moda. As pessoas confundem autoimagem com identidade. E autoimagem não é a identidade. Você se autoconhecer não tem nada a ver com autoimagem. E aí as pessoas acabam fazendo teste de personalidade, ouvindo vídeos motivacionais e toda aquela parafernália, só que no fundo elas estão escondendo o que elas realmente, a sombra que elas realmente carregam. Continuam vivendo no piloto automático e não escolhendo. Tomam caminhos que não é a sua missão de vida. Quantas pessoas a gente vê por aí perdido? Outro dia eu estava conversando com uma amiga e eu falei assim para ela: como que tá a vida? Faz um tempinho que a gente não se vê, a gente se encontrou no aniversário e ela inclusive trabalha numa universidade. E ela falou assim: na minha cidade vai ter concurso lá da prefeitura e eu vou prestar. Ela trabalha numa universidade particular e aí ela estava pensando em prestar um concurso num cargo que não tem nada a ver com ela, que não é o nicho de trabalho dela, não é o nicho que ela trabalha, não é o nicho que ela é formada, não é o nicho que ela se encaixa. E aí eu falei assim: mas por que você vai mudar, querer mudar de trabalho? Porque é fixo, lá é fixo, lá eu vou ter o meu dinheirinho. Isso é medo, gente, medo de errar. Medo de encarar a vida. Então a pessoa se esconde em alguma coisa que ela acha que é fixa, que ela não vai ter problema, que ela está na zona de conforto e ela não consegue tomar as rédeas da vida, porque traumas lá atrás fizeram com que ela tomasse essa atitude. E não ela em si, ela não perguntou para si: olha, o que você quer na sua vida? E ela deixou simplesmente traumas, dores, medos tomarem as rédeas da vida dela. O ego aprende a contar histórias. E essas histórias justificam por que você não se move. Quantas pessoas a gente vê não se movendo na vida? Porque ela tem medo de não ser aprovado. Eu não vou criar conteúdo na internet porque ninguém vai ver. No começo ninguém vê mesmo. Até você acertar a mão das pessoas que vão
se conectar com você, eu tenho que fazer a trend do momento. Se eu não fizer a trend do momento, não vai bombar, não vai viralizar. Sabe? Esse medo de não ser aceito, esse medo de ser reprovado pela sociedade. Eu tô fazendo um vídeo aqui do jeito que eu sou, com a minha cara e a coragem, como eu sou no meu dia a dia. E eu não tô preocupada quem vai assistir o vídeo, quem vai se conectar, as pessoas que vão se conectar. A minha mensagem vão se conectar, eu não vou precisar ficar plantando bananeira aqui na frente. Porque eu não tenho medo de ser aceita ou não aceita. Eu estou fazendo o meu trabalho, trazendo toda a minha experiência de vida aqui, gravando, postando sempre vídeos que falam um pouquinho das minhas experiências de vida, das minhas experiências de estudos, dos livros que eu já li, dos livros que eu estou lendo. Não estou preocupada. Mas as pessoas, elas têm a necessidade de se medir na régua do outro porque elas têm medo de não agradar. Quantos relacionamentos que a gente vê de mulheres entrando em relacionamentos furados, com homens que só querem usar, e vice-versa. Homens entrando em relacionamentos com mulheres que só querem usar, porque o contrário também é verdadeiro. E você vê um monte de problema hoje em dia de relacionamento. É um que acaba com a vida do outro porque não me aceitou. Mas por quê? Porque não se conheceu, não conheceu as suas necessidades verdadeiras e acabou entrando em relacionamento para agradar a sociedade, porque está encalhado ou encalhada e a família está falando, então eu vou arrumar uma pessoa para ficar. Quanta gente a gente vê hoje em dia fazendo isso, porque não se conhece, não abraçou a sombra, não entende as necessidades verdadeiras. E a gente vê muita gente falando assim, eu sou perfeccionista. Na realidade, o perfeccionismo é o medo de errar e das pessoas não aceitarem, de não ser aprovado pelas pessoas. Ou não tenho tempo, que também é o medo de tentar e ver que não é bom o suficiente. E esquece que a vida é um processo, há um caminho. Nietzsche falava, torna-te quem tu és. É uma frase bonitinha? Não, é um convite para o autoconhecimento, para você se conhecer e entender que tudo é um processo. Ou fala para criadores de conteúdo, não sei mexer com a internet, vai e aprende. Vai e aprende, pede ajuda para um amigo se não tem dinheiro para contratar uma pessoa. Nós temos um monte de tutoriais hoje em dia na internet que ensina. Cursos que são baratos, que não são tão caros. Tem como fazer. É o que Sartre chamou de má fé. É o auto-engano que a gente usa para fugir da responsabilidade de escolher quem a gente é. Então, quantas vezes você tem fugido de escolher quem você é? É o que eu vejo em muita gente que quer empreender, estuda e não sai do lugar. Faz curso, faz um monte de curso e não sai do lugar. Eu tenho que aprender um pouquinho mais. Na realidade, isso é medo de não agradar. Isso é medo de não ser aceito. Porque quer as coisas rápido. É o para ontem. Que todo mundo fala, eu quero para ontem isso. Mas o que você está esperando é se sentir pronta. Só que esquece que o autoconhecimento, ele é muito mais que isso. É quando você entende que você tem que agir. Quando você entende que você está estagnado e que aquilo não é você, não são os medos seus que ditam a sua vida e que você tem que mudar, você tem que ter uma mudança. E aí a gente tem a questão do processo. Conhecer-se dói, mas liberta. O autoconhecimento real, ele não é linear, ele dói. Para a gente crescer, a gente tem que passar por dor. O tanto que você quer crescer é o tanto de dor que às vezes você vai passar. Porque a gente só consegue aprender se a gente passa por um processo de dor. Porque a gente tem que errar para poder aprender.
A gente está simplesmente treinando para fazer o certo, mas isso exige muitas vezes passar por obstáculos, e obstáculos que nem sempre são obstáculos leves. A maioria das vezes não são obstáculos leves. A maioria das vezes, para crescer, para a gente ter um negócio, para a gente melhorar na nossa vida como ser humano, a gente tem que passar por uma dor. Mas não ver uma dor como uma coisa ruim, e sim ver como parte do processo. É uma dor que liberta. Eu gosto de dividir o autoconhecimento em 3 etapas. A primeira é encarar a sombra. A segunda é entender o processo da dor, ou dar significado à dor. E a outra é reconstruir a sua identidade consciente. Jung falava que a sombra é tudo que a gente rejeita de si mesmo. Então a gente tem que abraçar essa sombra, os ciúmes, a inveja, entender quais são esses gatilhos, o porquê que a gente tem isso, porque a gente não quer ver, porque a gente não quer aceitar, mas isso dirige a sua vida, essa sombra dirige a sua vida quando você não olha para ela. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É abraçar essa sombra. Entender da onde vem esses ciúmes, da onde vem essa raiva. E o primeiro passo para a gente resolver isso é observar os padrões. Por que eu estou vivendo esse mesmo ciclo? Se eu vivo um ciclo de abuso dentro de um relacionamento, por que eu permito que essa pessoa abuse de mim? Se eu estou passando por uma determinada situação que eu já passei no passado, que me causa trauma, mas eu volto nessa mesma situação. Por que eu estou vivendo isso? Por que isso acontece comigo? O que cria isso em mim? Quando a gente faz essa pergunta, isso é desconfortável. Só que esse desconforto ele é um portal para a liberdade. É um portal para o autoconhecimento. É um portal para você ter consciência das coisas que você está passando e do que está fazendo, o que está ditando a sua vida na realidade. Jung falava que aquilo que você resiste, persiste. E ele tinha total razão. Quanto mais você resistir, isso vai persistir. Se você resiste a se conhecer, a saber o que faz com que você vire as costas para sua sombra, mais essa sombra vai persistir. E mais esse medo, esse trauma, esses ciúmes, todas essas questões difíceis vão ditar a sua vida. E menos você vai fazer por ela. Porque você não vai caminhar na estrada que é sua. Você vai caminhar na estrada ditada por um trauma que está lá no passado. E tem aquela frase que diz: quem vive de passado é museu. E é bem isso, quem vive de passado é museu. Todo dia é uma oportunidade para a gente reescrever a nossa história. Como você está reescrevendo a sua história? Você está entendendo que aquele processo traumático é para você aprender? Para você encarar a sua sombra? E aí entra o segundo tópico, que é dar significado à dor. Você tem que dar significado. Por que eu estou passando isso? Parar e pensar. O que essa situação pode me ensinar? O porquê que eu estou passando isso novamente? O que a vida está querendo me mostrar? A vida é feita de sinais. Nós temos sinais ao longo da nossa vida, em todo momento, nós estamos tendo sinais da vida. O que essa dor está me ensinando? O que essa sombra, eu encarar essa sombra, vai me mostrar? E ter coragem de enxergar isso. Viktor Frankl, ele sobreviveu ao Holocausto. Ele estava no campo de concentração. Ele é um psiquiatra muito conhecido pela logoterapia. E ele falava que quem tem um porquê
Aguenta qualquer como. Na realidade, essa frase ela veio de Nietzsche e ficou popularizada pelo Viktor Frankl, que sobreviveu num campo de concentração com esse pensamento. Qual é o porquê que você tem forte para você suportar o qualquer como? Você tem que ter um porquê forte. Assim você vai conseguir encarar a sua sombra. Não, eu quero mudar minha vida. Eu quero construir uma vida com a fulana, com o fulano, eu quero casar, quero ter família. Eu quero ajudar meus pais. Eu quero ajudar aquele meu irmão que está precisando. Ou eu tenho uma ideia de montar, sei lá, uma ONG que vai cuidar de animais. Isso é um porquê maravilhoso, né? Um porquê realmente super-humano. E aí você vai ter condição de encarar sua sombra. E você vai dar um significado a essa dor. Eu estou passando por isso nesse momento porque eu preciso aprender para seguir a minha vida, para me reconstruir. Isso é na vida profissional, isso é em relacionamentos. Quanta gente vive trauma de infância, esconde debaixo do tapete e vai ter uma vida complicada, às vezes não consegue casar, não consegue ter família, do trauma que teve na época de quando era criança. Não conseguiu se perdoar. Não conseguiu se perdoar. Eu perdoo todo mundo, mas eu não me perdoo. Ou eu não perdoo minha mãe, não perdoo meu pai. E arrasta isso para relacionamento. A gente vê pessoas idosas já cometendo erros que era lá de 60 anos, há 60 anos, passou por uma situação e isso marcou tanto que a pessoa só faz caca. Quanta gente a gente vê assim? Quando a gente descobre que o sofrimento ele pode ser uma forma da gente crescer, o sofrimento ele deixa de ser destrutivo. Eu não estou falando que a gente tem que ficar sofrendo, nossa, eu vou entrar em um monte de sofrência. Mas sim, saber encarar as coisas que a vida traz. Tem gente que não consegue. Tem gente que vive remoendo o passado, não consegue sair disso, dessa roda, sabe? Fica na roda de sofrimento. E você vai conversar com a pessoa, é sempre a mesma coisa. A pessoa não muda. A dor, ela pode ser matéria-prima de propósito. Analise isso bem. A rejeição pode te ensinar sobre amor próprio. A morte de um ente querido, a perda de alguém, seja pela morte, ou seja, alguém que tenha te deixado, pode te ensinar o desapego, você desapegar das outras pessoas. A escassez pode te ensinar sobre dar valor às coisas que você tem. Tudo isso é um processo, e tudo isso é um processo de construção que deve ser levado em consideração. Quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, a gente abraça a dor como uma forma de crescimento. E aí a gente entra no reconstruir a identidade consciente. O terceiro passo é reconstruir essa identidade consciente. Entender que você passou pelo trauma, você teve um processo doloroso, mas você conseguiu se reerguer, você aprendeu com isso. E você pode, através desse conhecimento, dessa reconstrução, fazer muita coisa com isso. Você pode mudar de cargo, você pode ter uma profissão legal, você pode criar conteúdos que vão ajudar outras pessoas, dar mentorias que você pode ganhar dinheiro, ou você pode ter uma vida melhor com bons relacionamentos,
ter relacionamentos top. Seja relacionamento amoroso, seja relacionamento com amigos, porque você já passou, você já aprendeu e você entende o que não é mais para você. Você começa a escolher quem você quer ser. Você começa a trabalhar uma marca pessoal que você quer imprimir no mundo. Mas através do seu autoconhecimento, de saber quem você é, por você, e não ditado pelos seus medos. Não ditado pelos seus traumas, com base nos seus valores. Os valores que você quer carregar daqui para frente. E que se perderam lá atrás, que você não conseguia trazer na sua vida, mas que com o autoconhecimento, você encarando a sombra, abraçando a dor com sabedoria, entendendo que é uma forma de você aprender, você reconstruir a sua vida baseado nesses valores importantes. Heidegger e Sartre chamavam isso de autenticidade existencial, ou seja, você viver de acordo com o que é essência e não com o que é esperado de você, e sim com a sua essência. E aí eu gostaria de convidar você a fazer um exercício em casa. Liste 3 coisas que você não abre mão na sua vida. E liste 3 coisas que você está deixando para trás. E escreva essas coisas que você está deixando para trás, escreva num papel e simplesmente rasgue e jogue fora. E aí você vai ter como resultado dessa mudança de pensamento ser inteiro e não perfeito. O autoconhecimento não te faz perfeito, ele te faz inteiro. Faz com que você realmente tome ações que são para você de acordo com a sua essência e não com o que a sociedade dita para você. Não com medo do que os outros vão pensar, e sim de acordo com quem você realmente é. Quais são as aspirações que realmente você tem. Porque você vai se conhecer e vai se comunicar com a verdade. E a verdade vai te trazer novos relacionamentos, novos negócios, novos empreendimentos. Sua vida profissional vai mudar, porque você vai seguir o que realmente é para você. Você vai realmente seguir a sua missão de vida. E não esqueça da frase de Nietzsche, essa frase tão maravilhosa: torna-te quem tu és, porque autoconhecimento é abraçar o seu caminho. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Eu deixei na descrição o link da aula O Melhor Modelo de Negócio, uma aula que o Thiago fez, ele gravou, atestado, comprovado por nós, e nos vemos nos próximos vídeos.